Atenção, olhando para mim. Respondendo o monitor, né? Sim. A esclerose múltipla, em 1800 e tanto, era diagnosticada com o calor. Se colocava uma pessoa dentro de uma banheira e a água ia sendo aquecida, e à medida em que a pessoa ia tendo reações mais ou menos de acordo com o que o médico estava observando, ela tinha o diagnóstico de esclerose ou tinha descartado esse diagnóstico. A esclerose múltipla está na minha vida há mais tempo do que eu tenho vida sem esclerose múltipla, né? Eu tinha 14 quando eu tive o diagnóstico, então agora eu já estou há 19 anos com ela. Então a esclerose, ela faz parte de basicamente tudo que eu me tornei. E isso era em 2000, 2002, assim, que não se tinha informação e não se tinha tratamento também, né? Como eu tive com 14 anos, não existia remédio para menor de 18 anos tomar. Então eu fui começar um tratamento efetivo para esclerose múltipla com 21. Então todo esse tempo, né, que eu perdi de tratamento por conta do... Vai dar problema esse sino, né? Vai dar merda esse sino. Vamos lá? Quando quiser. Eu demorei 3 anos para descobrir que eu tinha esclerose múltipla. Foram os 3 anos mais longos da minha vida. Eu, naquele momento, era brigadiana, trabalhava na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, e o trabalho da gente é muito estressante. E a gente carregava um colete, né, quando estava trabalhando na rua. E esse colete começou a me pesar muito, eu não conseguia mais andar com ele. E eu fui trabalhar só no interno. Eu fazia exames, eu buscava saber o que estava acontecendo comigo, e nenhum exame apontava nada, né? E esses 3 anos foram bem difíceis mesmo. E eu enfrentei bastante preconceito por ser mulher, por ter 4 filhos, de não estar sendo acreditada, de estar sendo apontada. E aí, quando chega o diagnóstico, é um alívio para mim. O diagnóstico foi a melhor coisa, aquelas 2 palavras foram as melhores palavras que eu tinha ouvido na vida até naquele momento, porque me libertou, né? Eu sabia o que eu tinha, eu sabia que tinha tratamento, mas eu não tinha a dimensão do que era esclerose múltipla. Tenho um diagnóstico de 1 ano e meio, mais ou menos. O que eu comecei a sentir? Lá por final de 2017, uma dormência, simplesmente uma dormência no braço. Simplesmente acordei, eu dormi em cima do braço e foi isso. Só que nisso a dormência não passou. Até que um dia eu acordei, eu tava com todo o lado esquerdo adormecido. Daí tava tronco, glúteo, pé, todo o lado esquerdo adormecido daí. Quando eu tive meu diagnóstico, eu fiquei entre 2 doenças. Ou era esclerose múltipla, ou era uma doença de Devic, que é mais comum em pessoas de pele negra. As pessoas sempre dizem assim, por que comigo essa doença? Eu digo, tá, mas por que não? O que tu tem de tão especial que não pode ser contigo? O que a tua família tem de tão especial que não pode ser com a tua família? A esclerose múltipla é mais comum em mulheres e pessoas de pele caucasiana. E eu quis ser diferente. A questão de gênero na esclerose múltipla tem os 2 lados, né? A gente está se educando para ser uma mulher empoderada, né? E aí a gente ainda tem que se educar para ser uma mulher empoderada com uma doença crônica num mundo em que não é feito para mulheres, não é feito para mulheres que tenham opinião, que tenham posicionamento, que sabe. Então é duro. O homem cadeirante, ele é visto como um ninguém.
né? Ele é assexuado, ele é infantilizado, então o quanto também é difícil essa questão, né, de ser trabalhada para homens e mulheres na doença crônica, né? Tem estudos que apontam, inclusive, que mulheres com o diagnóstico tendem a perder seus companheiros, enquanto que os homens com o diagnóstico tendem a companheira ser mais presente. Eu não tenho esclerose múltipla, eu convivo com. Foi a partir do diagnóstico de esclerose múltipla do Luiz, né, que eu acabei me aproximando ou reaproximando dele, porque há 20 anos, em 1999, foi quando nós nos conhecemos, tivemos um relacionamento por 2 anos, terminamos e as vidas seguiram. Em 2016, quando ele teve o diagnóstico de esclerose múltipla, aquilo me chamou atenção, me moveu no sentido de que é um diagnóstico difícil, duro, né? E eu procurei ele no sentido de que tinha sido alguém que tinha feito parte da minha vida, alguém que era importante para mim. E por conta dessa maior aproximação, a gente acabou tendo um relacionamento. Então, hoje eu posso dizer que nós tivemos um relacionamento por causa da esclerose múltipla. Bueno, o Luiz era todo raro, porque ele tinha um tipo de esclerose que é a primária progressiva, que é a mais rara. Ele era homem, ele teve um diagnóstico tardio, além do diagnóstico ele já tinha uma idade avançada. E tem uma questão sobre esclerose múltipla, principalmente a primária progressiva, que ninguém quer encarar, que é a morte. Só que a gente que convive com a primária progressiva sabe que ela está sempre muito perto. Quando a Márcia me ligou e disse assim, o Luiz faleceu hoje, eu queria muito falar com ela, porque eu sabia as coisas que ela ia ouvir naquele dia, né? Porque quando eu fui com o Jota quase morto para o hospital, assim, eu levei ele para o hospital e foram 5 dias que ele não respondia. Então, o que eu ouvi das pessoas? Eu ouvia muito assim, ai, Bruna, mas se ele for, pensa, vai ser bom para a tua vida, tu vai ter tua vida de volta. O que as pessoas não entendem é que a minha vida é essa. A minha vida inclui cuidar do Jota. A minha vida inclui ele ali. A minha vida inclui todos os perrengues de sair com um cadeirante, todos os perrengues de ter que fazer 5 sondagens por dia, de ter que fazer as transferências de uma cadeira para cama. Tudo isso é difícil pra caramba, sabe? Mas a minha vida é isso, sabe? Eu gosto dela, assim. A gente precisa falar sobre essas perdas, tanto as perdas que a gente tem em vida, que a gente perde função, perde algumas questões, quanto a perda da própria vida, né? E o quanto a gente não lida com isso. Não foi surpreendente, mas foi inusitado, porque foi, né? Não tinha nenhum indicativo no dia anterior de que isso pudesse acontecer com ele. Mas era algo que fazia parte, sim, da nossa história, da nossa vida, a gente tinha consciência disso. 3 dias depois, a Eunice me vem com uma mensagem, Bruna, a gente vai fazer o documentário. Eu digo, é sério que tu vai querer fazer o documentário agora, nesse momento? Ele faleceu em 14 de setembro, quando a gente já tinha essa ideia. Ele acaba por morrer no meio da produção do filme. Aí ela disse assim, não, eu acho que é importante. E eu parei para pensar e digo, não, realmente é, sabe? É importante por tudo que tu viveu com o Luiz. É importante por tudo que o Luiz representa pra gente. É importante por tudo que a gente tem vivido com essa doença. É importante que as pessoas saibam que, tudo bem, esclerose múltipla não mata, mas o jeito que ela castiga o corpo, muitas vezes o corpo não aguenta. Na sua grande maioria são sintomas que são invisíveis, e não é porque é invisível que eu não sinto, né? Não é porque tu não vê que eu não estou sofrendo com aquilo ali. Teve até um dia que eu falei pra minha mãe assim, tipo, mãe, eu acho que eu vou rapar minha cabeça. E ela disse, mas por quê? Eu digo, porque as pessoas respeitam quem tem câncer. Quem tem esclerose múltipla não é respeitado, porque ninguém sabe o que é. As pessoas acham que eu tô sendo preguiçosa. Eu era a pessoa que ninguém sabia como lidar, né? Era que entrou um extraterrestre na sala. O que a gente faz com ele? De uma pessoa que tinha muitos amigos no colégio, no fim eu fiquei muito sozinha. Então isso acarretou em outros problemas, né? A gente diz a esclerose múltipla, ela normalmente não vem sozinha, ela acaba vindo com problemas emocionais junto, porque a gente se isola, ou as pessoas isolam a gente, as pessoas não entendem. Então eu tive que internar por conta da depressão, porque foi bastante complicado, tomar muitos remédios, fazer a psicoterapia.
Então eu digo, se eu não tivesse essa rede familiar que entendesse e apoiasse, eu com certeza não estaria aqui hoje falando abertamente de esclerose múltipla e contando tudo isso. Eu chorei muito, sabe, Cassol? Chorei bastante por eu estar numa fila de supermercado, ser chutada por uma mãe e por um filho deficiente, por eu olhar para mim e não ter nada. E por que eu estou numa fila preferencial? E com a minha filha junto, né? Depois de ter feito o supermercado, de estar cansada, de estar ali exausta e querendo ir para casa e com o direito de estar naquela fila, com a carteirinha que me comprova esse direito, né? E ser tratada dessa forma por uma igual. Quando eu tive o recém-diagnóstico, eu só queria chorar, que a vida acabou, que eu fiquei triste. E depois eu vi que não era bem assim, que eu poderia mostrar para as pessoas que a vida continua, que claro, tem suas dificuldades, mas mostrar para os outros que é possível continuar vivendo, apesar de um diagnóstico, de uma tarja, de um fato que acontece na tua vida. Em 2012, o Jota, que hoje é meu marido, teve o diagnóstico e fez o que todo mundo faz. Ele botou no Google, encontrou meu blog, a gente ficou amigos. O que nos apresentou foi a esclerose, mas o que nos uniu foram todas as outras coisas, né, que fazem unir um casal e permanecer. E assim, é o casal esclerosado, que todo mundo que tem esclerose múltipla acaba conhecendo. E ao longo dos anos, conforme a gente evoluiu enquanto casal, a doença também evoluiu muito para ele. Todo mundo diz que a gente é meio doido, porque daí, quando ele começou a andar de cadeira de rodas, foi quando a gente decidiu que a gente queria ter um filho. Então, todo mundo, nossa, mas vai ter um filho, como é que vai ser? E vocês dois com esclerose, vocês não sabem como é que vai ser depois. Digo, bom, ninguém sabe como vai ser depois. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, eu não vou deixar de viver agora, o que eu quero viver hoje, porque eu tenho vontade hoje, por causa de amanhã. Tem gente que diz que é irresponsabilidade, né? Eu acho que é muito amor, na verdade. Foi uma conversa muito séria com a minha neurologista. Ela super apoiou a gravidez, então isso foi importante, porque tem muitos médicos que ainda não apoiam, porque antigamente se tinha uma ideia de que mulher com esclerose múltipla não pode engravidar porque seria ruim para o sistema autoimune ou para a saúde. Hoje, na verdade, já se tem diversos estudos que diz que não tem nada a ver, que pode engravidar, que é tranquilo. Então, depois que eu engravidei, as pessoas diziam assim, e o Jota cadeirante, né? Ah, mas foi inseminação artificial? Eu digo, não, foi sexo mesmo. A esclerose me deu um tempo, pelo menos, para eu poder ser uma mãe assim, um pouco mais presente, eu acho. E claro, eu tenho todo um auxílio de muitas pessoas à volta, muitas mulheres, né? O Francisco está com quase 3 anos, o Jota está dependente. No fim, eu tenho os meus 2 meninos que dependem em casa, cada um da sua forma, cada um com a sua autonomia também. E as pessoas sempre falam assim, ah, mas e se tu ficar com uma deficiência por causa da esclerose múltipla, como é que vai ser com o Francisco? Eu digo, bom, daí ele vai ter uma mãe com uma deficiência porque eu tenho esclerose múltipla. É o que ele tem, né? Não vai ser diferente. Eu vi a maternidade antes da esclerose e vejo a maternidade depois. Tive um surto, comecei em casa com alguns sintomas e foi ficando bem ruim de eu me movimentar. E o meu filho mais velho, Fernando, tinha 14 anos, ele pega o meu telefone, ele liga para minha médica, ele informa como eu tô, ele me acalma, ele arruma a minha mala, desce comigo no colo, chama uma pessoa para ficar com os irmãos, chama um táxi e me leva para o hospital. Então eu fui ali uma filha, né? Eu me senti uma filha do meu filho. A gente teve que aprender a conviver com vários probleminhas ali, várias dificuldades e chegou um determinado momento, que eu tive um surto em dezembro e a doutora Luciele, foi meu anjo, me internou, fez todos os exames e me disse, olha, Márcia, vamos fazer o seguinte, tu vai passar o Natal e o Ano Novo em casa, e quando tu voltar, a gente vai fazer um tratamento que não é muito comum, mas que eu acho que nesse momento tu vai precisar. E eu pensei, meu Deus, eu já passei Natal e Ano Novo no hospital, por que ela me mandou para casa, né?
será que eu vou morrer? Minha ideia era essa. E o que eu fiz? Passei Natal, passei Ano Novo em casa, com meus filhos, com a minha família. E quando eu volto para o hospital, eu penso que aquela situação não está normal, não é aquilo que todas as outras internações aconteciam, que alguma coisa estava diferente. E eu fiz uma espécie de testamento na minha agenda. Eu escrevi para quem, com quem, como que eu queria que os meus filhos ficassem. Cada um deles, quem que seria o cuidador deles, o pai e a mãe deles, se eu não estivesse mais ali. Porque eu tinha absoluta certeza que eu não sairia do hospital. E comecei a colocar em prática. Só ficou a minha menina, porque ela era muito pequenininha. Ela tinha 4, 5 anos e ela ficou com a minha mãe. E os 3 meninos eu acabei mandando para Santa Catarina, para a casa dos tios, para aqueles que eu já havia escrito no meu testamento ali. Foram dezembro, alguns dias, e depois 3 meses de hospital direto, até eu poder sair, ir para casa e dizer, não, agora os meus filhos voltam e rasgar aquele documento, aquele testamento que eu havia feito na minha agenda. Então, assim, a gente fica um pouco, né? No início é muito difícil, porque tem um sintoma, tu nunca sabe o que é um surto novo ou não. E um surto em esclerose múltipla, quando a gente diz surto, é uma piora muito grande dos sintomas, né? Então, assim, quando a gente tem um sintoma que dura mais de 24 horas, normalmente é um surto. Precisei de cadeira de rodas, eu precisei de bengala, eu precisei de muleta, eu tive disfagia, que é um problema para poder engolir. A água que eu tomava era engrossada para eu não me afogar. Tinha uma vizinha, depois que eu vim para Porto Alegre, usando a bengala, e uma vizinha, uma senhorinha assim dela, mas tu usa bengala, né? Eu digo, para a senhora ver como eu tô conservada. Toda vez que a gente diz eu tenho esclerose múltipla, a gente já tem que vir junto com não é coisa de velho, atinge adulto jovem, tá tudo bem, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu moro, sim, eu tenho um filho, eu sei cuidar dele. Tu não tá sentenciado a parar a tua vida por conta do teu diagnóstico. A gente não é esse diagnóstico, a gente é muito além da EM. Que expor uma experiência dolorosa não é só um desabafo, né? É um trabalho que daqui a pouco a gente vai desenvolver política pública para todo mundo. Que quando eu estiver bem, que eu tiver acesso a um medicamento, quando eu faço um vídeo chamando para uma consulta pública de medicamento, não é para mim, é para toda a população brasileira. Porque é só assim que a gente vive, porque senão você fica preso na dor e não se vai além. O correto não é o buscar o que eu posso fazer? Não é desvendar aquele mundo lá e descobrir outras possibilidades, outras formas de continuar ativa? Então, é o que a gente está fazendo, é o que eu estou fazendo. Eu não parei, eu continuo trabalhando de uma outra forma. E aí vem possibilidades incríveis que eu nunca imaginei. Cada um tem uma versão diferente de um determinado fato que acontece na tua vida. Tipo, eu tenho esclerose e eu tiro tal coisa disso. Eu vou muito a karaokê, eu adoro cantar, eu canto mal pra caramba, desafinada, mas aquilo me faz feliz. A vida depois do diagnóstico. E estar aqui hoje falando sobre esclerose múltipla, falando sobre possibilidades que a gente tem, apesar de um diagnóstico difícil, de uma doença neurológica degenerativa, de uma doença que incapacita, que não tem um prognóstico muito legal, que a gente não tem medicamento disponível sempre que a gente precisa, porque falta muito, que as políticas públicas são difíceis para quem precisa efetivamente de um atendimento, às vezes não tem médico especialista na tua doença na cidade, isso é um fato. Estar aqui hoje, podendo fazer parte dos dois lados, que eu acho que isso deve ser uma coisa incrível, né? Que eu estou tendo a possibilidade de viver, de estar desse lado, de contar a minha história e de estar aí, onde o Cassol está sentado, ouvindo quem está aqui contando a sua história também. Se isso não é ser feliz, eu não sei o que é, então. Porque esclerosada não é avó. Porque quando a gente fala
essa expressão, diz essa palavra, as pessoas têm um conceito que é social e que é cultural e que a gente entende, mas que é equivocado, né? Não é isso, sabe? Não é uma doença de velho, do vovozinho, da vovozinha que vai ficando esquecido. E a gente sempre falou sobre isso, eu e a Márcia. E a Bruna também, que são lideranças que estão nessa luta há muito mais tempo do que eu aprendi com elas. Então a ideia oficial era, tipo, ser um espaço para se falar sobre a esclerose e suas várias faces, né? Desmistificar alguns conceitos e do próprio nome. Que foi? Você roubou meu bode, ladrão! Bode? Que bode? Tá vendo algum bode aqui, ô desgraça? Devolve meu bode preto, cara! Se eu roubei teu bode, agora é meu. Vai embora daqui antes que dê um tiro na cara! Você vai atirar, então atira na minha cara! Vai embora daqui, desgraça! O próximo vai ser na cara! Vai embora daqui, filho da puta!
Seus desgraçados! Entrega! Deixa aí, vai embora! É que tem que assinar. Que pariu. Inferno! Que pariu! Você tá acabado, hein? É a última vez que eu venho. Uhum. Dessa vez é verdade.
É? E o que mudou da última vez? Muitas coisas. Faz o quê? Uns 7, uns 8 mil anos? Por aí. Cansei. Você? Mas como assim? A gente tem que reconhecer quando fez alguma coisa que não deu certo. Cansei. Vou acabar com tudo. Quem sabe da próxima vez não dá mais certo. Deixa eu te ajudar, vai! Deixa eu te ajudar! Como é que vai ser agora? Vai ser o quê? Com gelo? Guerra? Hã? Vai ser com lava, com meteoro? Um pouquinho de tudo? Não sei, eu tô pensando ainda. Você tá triste. Você tá triste! Aquelas pragas do inferno não estão nem aí pra você. Eles só pensam neles, olha aí! Foderam o planeta inteiro! E ainda fica enchendo a porra do meu saco, jogando a culpa da merda toda deles em cima de mim! Como se eu tivesse que fazer alguma coisa, como se eles fossem melhores que eu! Olha, já tô aqui no cu do Judas, exatamente pra ficar quieto. E você tá com dozinha deles? Eu sou o que eu sou. Eles só estão um pouco desnorteados. Desnorteados? E aquele bando de puxa-saco que você mandou pra nortear eles? Eles é que são maus! E você sabe disso? Hã? E outra coisa. Dessa vez vai ser diferente ou você vai fazer a mesma palhaçada que você fez da última vez? Hã? Vai mandar construir o quê? Um foguete? Uma espaçonave? Ou o quê? Eu vou indo. Você vem comigo. Puta que pariu, hein? Ainda sobra pra mim. Tomar no cu, viu? Da próxima vez, eu calo a minha boca e foda-se tudo. Tomar no cu, viu? Quem que mandou ter a boca grande? Jojo, cadê tua máscara, menina? A pandemia ainda não acabou. Tem sempre esses curumins feridos passando de canoa aqui no Rio. Menina, você tá naqueles dias, menina.
além de ter todo esse perigo do rio, bora, via que eu termino de lavar essa louça. Bora. Cabeça, rápido. Bora. Pense, mãe. Deus te dê juízo, menina. Cadê a tua máscara? Cuidado. Aí lá no quarto de acordar. Eu com quem, menina? Você agitou tanto a família? Não sei, foi confuso. Já deve estar variando, mas também esse tempo todo sem ver gente, hoje era para estar tudo enfeitado, os pessoal chegando aqui na comunidade. E o que a senhora tá fervendo nessa panela? Tô fazendo um chá de jambu, para ver se espanta esse vírus aqui de casa. Hoje era para ser a festa de São Sebastião. Mas por conta dessa pandemia, já que ninguém pode sair de casa, eu vou lavar aquelas roupas que a gente ganhou. Cuidado com esse rio, eu já te avisei. Ah, mãe, eu vou levar máscara. Não é disso que eu tô falando, Jojo, tu sabe disso. Eu sonhei com isso. Sonhou, foi? E foi bom? Não sei, eu não lembro bem. Qual o seu nome? Roberto. Mas pode me chamar de Beto. Aliás, você nem precisa me chamar. Eu sempre venho te ver de noite. Ô Valdir, eu tô preocupado, viu? Eu peguei a nossa filha conversando sozinha hoje. Ela tá estranha, viu? Ai, Brasil, eu tô com medo da Jojo ter pego esse vírus. Tem 2 dias que ela não come nadinha. Eu te falei, mulher. Tu fica mandando a menina lavar roupa no rio todo dia. Eu ainda vou dizer mais, hein? Tem uns meninos lá de cima que descem de canoa pra conversar com ela. Mesmo sabendo que não pode. Por causa da pandemia. Eu tenho medo desse bobo, que de tempos em tempos ele anda por aí, encantando essas meninas. E tempos atrás, quando tinha festa. Mas não teve mais festa. Esse é o meu medo, que ele deve estar doidinho atrás das moças.
Eu vou embora hoje. Mas e eu? A gente pode se encontrar de noite e se despedir, o que acha? Mas hoje é noite de lua cheia. Você é Boto? Não, eu sou o Beto. Mas eu preciso ir. Vem comigo? Jojo! Sai já desse rio, menina! Cuida, Cabia! É minha mãe, ela tá invocada comigo, eu preciso ir. Invocada, é? Te vejo de noite. Tá quente. Maria. Dá um pouco. Ô, Valdir, O que foi? tá sentindo um cheiro de perfume danado? Por que essa menina tá se perfumando todinha? Se não vai ter mais essa festa do Luiz esse ano. Cheiro de perfume? É, sempre sai daí. Vazio. Eu acho que o Jojo saiu pra se encontrar com o Boto. Só pode. Encontrar com o outro, mas não vai mesmo. Então, Beto, por favor, não vai. Eu preciso ir. Mas não se preocupa, não. Eu vou estar sempre aqui contigo. Mas se você quiser, você pode vir comigo. Um dia, acordei confuso. Não lembrava muito bem de nada que havia acontecido, nem mesmo do meu nome. Não sabia de onde eu tinha vindo, nem para onde eu deveria ir. Mas sabia por algum motivo que eu estava em casa. Sim, essa era minha casa, meu quarto. Talvez eu tivesse sofrido um acidente e perdido a memória. Mas quem se importa? Eu ainda estava com sono. Muito sono. Dormi por algum tempo, até que eu acordei cheio de energia, muito feliz. Meu quarto era bem pequeno,
mas era perfeito pra mim. Era quentinho, confortável e engraçado. O chão era de pula-pula. Constantemente haviam terremotos na região, mas eu achava isso divertido. Eu não tinha janelas no quarto porque assim me sentia mais seguro. Mas tinha uma porta. Será que eu deveria sair para dar uma olhada? Não, lá mesmo estava perfeito. Eu adorava bater nas paredes. Me fazia sentir tendo algum contato com o exterior, apesar de permanecer trancado. Lembro que alguém lá de fora percebia quando eu fazia isso e vinha conversar comigo. Sai logo daí, vem brincar, a voz dizia. Eu estava feliz porque tinha alguém esperando por mim, mas eu não lembrava quem era. Além disso, não tinha vontade nenhuma de sair. Tinha a impressão de que lá fora estava frio. O quarto continuava ótimo. Um dia, no entanto, ele foi começando a me parecer insuficiente. Eu não sabia se era eu crescendo ou o quarto que estava diminuindo, mas eu estava ficando um tanto irritado com aquela falta de espaço. Talvez estivesse na hora de enfrentar meus medos e sair. Ou será que não? Eu não me lembrava de nada. E se eles fossem maus? E se o que me esperava do outro lado fosse desagradável? E se eu ficasse em perigo e não tivesse mais aonde me esconder? Não, eu não tô pronto, não dá. Em um acesso de ansiedade, dei um chute na parede. Escutei alguém soltar uma exclamação do outro lado e fiquei quietinho. Uma voz veio até mim e disse: Olá, querido. Eu tô aqui e eu te amo. Fica tranquilo. Fechei os olhos e dormi novamente, me sentindo seguro. Agora era definitivo. Eu não cabia mais naquele quarto. Meus sonhos, meus anseios, minha curiosidade, tudo era maior que aquele lugar. Inclusive meu próprio corpo. Eu tinha crescido muito. O que aconteceu? Vai ver, alguém lavou minha casa na água quente. Eu precisava ser corajoso. Tava na hora de enfrentar meus medos e encarar o mundo lá fora. Eu já era grande e tinha que encontrar um outro lugar para ficar. Também não aguentava mais de curiosidade. Queria lembrar, queria parar de esconder e viver. Mostrar as caras pro mundo. Devagarzinho, fui tomando coragem e me aproximando da porta. Ui, que medo. Não. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Tentei abrir a porta, mas escorreguei e bati a cabeça nela, ficando presa em uma posição ridícula. Aí eu senti um terremoto começando. Acho que eu nunca senti um tão forte. As pessoas do lado de fora do meu quarto pareciam assustadas. A casa inteira chacoalhou por um bom tempo. E eu podia ouvir muita gente falando alguma coisa sobre estar na hora. Pera, tá na hora de quê? Ai, não. Será que a gente ia morrer? Fechei forte os meus olhos, me sentindo atordoado com tudo aquilo. De repente, alguém começou lentamente a abrir a porta do meu quarto. Eu não queria olhar. Que medo! Abriram mais um pouco, apertei mais os olhos. Então começaram a me puxar para fora do quarto. Não! Esperem! Eu não quero ir! Ao mesmo tempo, alguém ou algo também me empurrava. Me larguem! Empurra! Não! Só mais um pouco! Ah! Uma luz muito forte invadiu meus olhos. Era frio mesmo, como eu previa. Vários rostos estranhos passavam por mim, mas eu mal podia enxergar. Que coisa horrível! Como se não bastasse, alguém ainda me bateu. Aí sim eu abri o berreiro. Ah! Chorei de dor,
de frio, de medo, de confusão. Cadê o meu quarto? Onde eu estou? Mas aí eu a vi. Ela sorria pra mim. Ué, porque ela também tá chorando. Será que bateram nela também? Me colocaram sobre o peito dela. E eu senti o perfume que eu já conhecia há muito tempo. Então ela disse: seja bem-vindo, meu amor. E eu finalmente entendi. Ela era minha casa. Meu nome é Aníbal Alencastro e eu moro nesta casa desde 1977. Antigamente era chamado de bairro do Quilombo, aqui onde existe a igreja Nossa Senhora de Guadalupe. E eu moro aqui com a minha família. Esse é meu refúgio da saudade. Aqui eu tenho filmes. Todos os filmes da minha época, eu fiz questão de passar para DVD, certo? Então, de vez em quando eu sento aqui, fico vendo O Manto Sagrado, Demétrios o Gladiador, né? Cleópatra, Os Faroestes, é famoso, Assim Caminha a Humanidade. Eu tenho todos esses filmes aqui comigo. E de vez em quando eu revejo esses filmes. Aí eu relembro os bons momentos do cinema que eu tive, né? Em Cuiabá eu comecei a conhecer cinema. O meu pai me levava para ver as matinês. Já existia o Cine Teatro Cuiabá. Não existia cineminhas ainda, certo? Aí só em 1958 que aparece o Cine São Luís no Porto. Aí eu já era adolescente, eu tinha meus 15 anos, né? Aí eu fui tentar trabalhar no Cine São Luís. Aí cheguei lá, me apresentei como eu queria trabalhar, mas não sabia nada. Aí eu me ofereci lá para o Dr. Luiz Vicente, que era o dono do cinema, né? Eu lembro até do porteiro também, que era o Sr. Luiz França. O Luiz Vicente falou: você conhece alguma coisa? Você já trabalhou em cinema? Não, nunca trabalhei. Então o que você quer aqui, rapaz? Vai embora. Aí eu fiquei tão chateado que quase chorei. Falei: meu Deus, era a oportunidade que eu tinha de aprender cinema. Mas aí eu fui ficar lá na porta do cinema e eu via os pintores que estavam terminando o trabalho de pintura do cinema, né? E um deles falou com o outro, falou assim: olha, o doutor Luiz quer que eu faça aqui os cartazes do cinema, mas eu não sei pintar as letras. Aí eu escutei e falei: puxa vida, é a minha vez. Eu era bom de desenho, certo? Eu voltei de novo no doutor Luiz Vicente e falei: olha, eu quero fazer os cartazes. Ele falou: mas você nunca fez cartazes, você nunca trabalhou em cinema? Eu falei: não, mas eu sei pintar os cartazes, eu sei escrever as letras. Ele falou: poxa vida. Então a minha vontade foi tanta que ele apiedou-se de mim. Falou: então tudo bem, você está contratada, vou te contratar. E eu lembro até hoje desse cartaz que eu fiz, que foi também um sucesso. E assim eu entrei no cinema, entrei para aprender a fazer os cartazes e depois eu fui aprendendo a operar a máquina também. O meu professor, eu lembro, era o Odair Jorge Leite. E 16mm era um formato que de vez em quando o senhor projetava também? Sim, sim. Todos o seguinte, em Cuiabá, além dos 4 cinemas profissionais que existiam, que era o Cine São Luís, o Cine Teatro Cuiabá, o Cine Bandeirante e o Cine Tropical, existiam os cineminhas de bairros. Então, em cada bairro tinha um cineminha. Então, no meu livro eu chamo de Nickelodeons, né?
Esses cineminhas todos eram uma bitola de 16mm. Então, tinha cópias, todos os filmes em 35 tinha cópia também em 16. Você vê que dentro do quartel 16 do 16º BC tinha o Cine Super Luxo. Então, à noite, lá no quartel, se passava cinema e era lotado as sessões, sabe? Tinha o cineminha do Bela Taboric, lá no Porto. Então, tinha vários cinemas e todos à noite lotavam. Então, o pessoal aqui era servido de cinema, tanto o 35mm profissionais, como também o 16mm, né? Que era amador. Mas em cada bairro tinha esse cineminha esse. Era esse tipo de fitas aqui. E nessa época muita gente trabalhava como projecionista, então, para ter... Sim, já muitas pessoas. O próprio Sebastião, lá da universidade, ele trabalhava junto com o Bela Tabori. Ele era projecionista de filmes 16mm. A vantagem de um filme em 16mm é que o filme todo cabia num rolo, é isso? Ou não? Geralmente 2 rolos, né? Aí separava a projeção e trocava o rolo. Já o cinema profissional eram 2 projetores e você tinha que trabalhar cada parte em uma máquina, né? Vamos dizer, um filme tinha 4, 5 rolos, então se passava o primeiro numa máquina, o segundo na outra, ia. Mas essa mudança era feita na hora. Você, na hora que estava acabando o rolo, você já entrava com o outro. Até o carvão era justamente o tamanho do rolo, quer dizer, o rolo de 20 minutos, o carvão ele tinha que ser consumido dentro de 20 minutos. Não tinha jeito de ficar segurando, porque senão ia parar a lanterna para trocar o carvão, sabe? Então aí você tinha que entrar com a outra máquina. E nisso você fazia essas trocas todas, né? Você tinha que ver se o filme está perfeito. Então, você tinha que revisar para ver se tinha estragado alguma perfuração, porque se tiver estragado a perfuração, na hora que ele passa aqui, ele arrebenta. Então, era cortado isso aqui e depois emendado, né? Para não arrebentar. Então, isso era uma missão que você tinha que fazer, porque os filmes que vinham para cá, eles vinham de uma rede lá do sul do Brasil, então era um filme muito usado. Então eles vinham para cá praticamente um bagaço que chamava. E aqui a gente tinha que refazer o filme de novo. Olha peixe. Esse peixe pescado aí no porto, viu? Um dourado, hein? Quebrou o filme. Isso acontecia também na sessão de cinema? Demais. Enquanto isso, lá embaixo, o pessoal assobiava lá, gritava, a beça batia nas cadeiras, né? Arrebentava o cinema. Então você tinha que arrumar rapidamente. Então o que fazia? Puxava um pouco para frente o filme, entendeu? E tornava a colocar. E o senhor sempre estava na cabine nessa hora, ou de vez em quando estava fazendo outra coisa? Pois é, às vezes eu estava namorando lá embaixo. Ei, cadê, seu Aníbal? Estou olhando para a dona Vera. Olha para a dona Vera, seu Aníbal. Olha para mim. Isso, dona Vera. Então, eu conheci ele na casa da minha irmã, porque a minha irmã é casada com o irmão dele. Mas assim, conversando só, né? Daí a gente começou a se encontrar no cinema, no Cine Bandeirantes. Ele trabalhava no Cine Bandeirantes, né? E às vezes ele ficava ainda no cinema e eu dava uma volta na praça ali em frente da prefeitura com a minha amiga e esperando ele sair para me trazer para casa, né? Então, na época que a praça tinha o coreto, que tinha música, né? Então ali eu ficava esperando ele sair do cinema, né? Terminar a sessão para me levar para casa. Então, assim que foi o nosso começo. Sempre gostou do cinema, né? E quando começou, foi acabando essas máquinas pesadas, grandes, foram aparecendo essas assim. E ele foi comprando, ele comprava e trazia para casa. Eu nunca me importei, porque eu sei que ele gosta, entendeu? Então fica aí. Às vezes, lá pro MISC, eu que fiz ele levar. Porque fica aqui, aí dentro do escritório, às vezes lá no nosso quarto, lá no fundo, que é a lavanderia. Fica tudo encostado num armário.
Mas eu só por isso que eu reclamava às vezes com ele, de deixar de qualquer jeito, né? Nunca foi motivo de briga? Não, de jeito nenhum. Conta um pouquinho da história dos carrinhos, que a senhora tem que ter um cuidado especial, como é que é? Aqui, esses carrinhos dele, a gente viajava e ele já trazia, sempre trouxe, quando ele viajava sempre trazia. Toda viagem ele trazia esses carrinhos. E os filhos vão crescendo, aí quer mexer, né? Somente o neto, esse que teve aqui, nossa, eu adorava ficar, tira a rodinha e faz isso daqui. E a empregada chega e pá, para espanar, para tirar o pó. Aí ele foi ficando zangado. Aí ele falava, não mexa, não quero que mexa. Tanto é que você vê que tá empoeirado, porque a gente não mexe nas coisas, entendeu? Eu falo para ele de vez em quando, põe um banquinho aí, dá uma limpadinha, não deixa ficar assim. Tem alguns que já estragaram, já caiu a rodinha, porque o tempo, né? Vai se perdendo mesmo com o tempo, né? Mas ele é meio bronqueado de mexer nas coisas dele. Alô? Ô Magal, tudo bem? Já estou saindo aí. Ok. Bom dia, seu Nibo. Bom dia. Por favor, vamos entrar. Não percam, hoje às 19h30 no Cine São Luís, os 10 Mandamentos. Cine São Luís do Porto. Excelentes tempos, né, senhor? Aqui existiu o Cine Mundial, mas foi um cineminha onde hoje é a igreja presbiteriana. Aqui foi os irmãos Dorsa, eram italianos, né? E eles montaram esse cinema aí, esse cineminha mudo, que tem o nome de Cine Mundial. O Cine Motosbrin foi de propriedade do Neville Luttulfo. Neville Luttulfo, ele tinha um comércio muito forte que era venda de bicicleta. A princípio ele consertava a bicicleta, né? Como ele era um fã de cinema, ele montou ao lado da casa dele um cinema que era chamado Cine Motosbrin. Esse cinema era ao ar livre, né? Mas era bem concorrido. Todo mundo ia assistir o cineminha lá do Neville Luttulfo. Nessa esquina aconteceu o primeiro cinema de Cuiabá, o cinema oficial, que era o Cine Parisien. Antes era um teatro chamado Teatro Amor à Arte. O Bela Tamora era um húngaro. Ele tinha um cinema aqui no Porto e também alugava filmes. E também revendia os projetores de cinema daquela época. Aí logo foi inaugurado o Cine São Luís, onde foi meu primeiro emprego. Isso aconteceu em 1958. Miriam, e aí? Prazer receber vocês aqui. Prazer meu.
E aí, meu amigo, como é que tá? Ô, Cristóvão, como é que tá? Tranquilo, tudo bem, seu Aníbal? Tudo bem. Estou aqui esperando o retorno das aulas da universidade para que a gente possa continuar as nossas exposições, né? Fazer as nossas palestras, né? E eu fico muito feliz por o senhor estar passando por aqui, porque o senhor, como eu, tem isso aqui como uma casa, nossa casa, né? E eu fico muito feliz porque eu sempre digo para as pessoas que o senhor é uma represa de conhecimento e sabedoria. Isso me faz lembrar os griots africanos. Muita bondade sua. Né? Os griots africanos, os contadores de histórias africanos diziam assim: a palavra é divinamente exata, deve-se de ser exata com ela. A língua que falseia a palavra vicia o sangue daqueles que mentem. Então era preferível a morte do que faltar com a verdade das palavras. E o senhor é esse homem de responsabilidade e respeito com as palavras. Exatamente. Me faz lembrar os meus ancestrais. Eu fico muito grato do senhor passar por aqui. Maravilha. É contar a verdade, o que aconteceu, porque isso faz parte da nossa história, né? Avô, o que você está fazendo? Vovô está preparando o projetor para passar um filme para você. Você vai assistir esse filme aqui, que é um faroeste antigo. Este é um 16mm com som. Olha lá, a faixa sonora, tá vendo? Essa é a faixa sonora do filme 16mm, ok? E este, vovô? Este aqui já é um outro tipo de filme, que é o cinema profissional. Esse aqui é o 35mm, tá ok? Para cinema profissional. Mas esse que eu estou passando para você aqui é um cineminha 16mm. Eu quero ver. Isso, então vamos passar, vamos preparar ele. Vamos ligar para você. Se casar com a papel de Silva, Álvaro sempre contemplando seu caráter. Ele sabia que nem sempre que dispara mais rapidamente é o que fica para contar a história. E assim ele me deu fala do seu velho. Na época que eu fui operador de cinema, era carvão, certo? Você tinha que respirar aquele gás violento, certo? Até que o Ministério do Trabalho exigia que o cinema pagasse leite para nós. Você tem que tomar um litro de leite, porque era muito venenoso, certo? Então, isso a gente passou muito tempo sofrendo aquele calor, porque todas as cabines de cinema eram fechadas, sabe? E era aquele carvão, aquilo é horrível. Então, foi um sofrimento muito grande. Eu acho que os operadores de cinema merecem essa homenagem. E eu viciei com o cinema. Você viu que eu sou cheio de porcariada aí, certo? Não sei lá. Minha mulher fala: o que se quer com isso? Joga fora. Não, para mim tem um valor que, puxa vida, sei lá, é sentimental, mas tem um valor, tá? Não, é uma maquininha à toa, sei lá, já tem tanta coisa moderna na frente. Mas isso aqui eu acho que, sei lá, é uma coisa gostosa. Eu gosto do barulhinho da máquina, sabe? Eu gosto, eu passo um cineminha para mim aqui, fico assistindo, é só eu.
Meu nome é Pacheco. Sou gerente regional de uma grande empresa. Lá é cada um por si, amigo. A amizade não paga as contas nem compra carro importado. Você tem que ralar. Não se ganha dinheiro fazendo caridade. Esse papo que dinheiro não compra felicidade, isso é coisa de gente pequena. Eu não vim pra essa vida pra fazer amigos, e sim pra ter sucesso. Quem que tá me chamando, cara? Ai, Valdir, cara, mas meu Deus. Fala, Valdir. É só mandar pro cliente, cara. Tá na minha mesa, escaneia e manda pra ele. Ele tá esperando ele de manhã. Valdir, eu não posso sair 10 minutos pra almoçar, cara. É quase meio-dia e você não resolveu isso aí, cara. Não, cara, mas... Não, você me escuta. Se eu fosse ficar ajudando todo mundo que me pede, daqui a pouco é eu que tô pedindo ajuda. Tá, vai, tchau. É de bom tom dizer bom dia ao passar por uma pessoa. Você tá falando comigo? Acabei de deixar 10 reais pro seu cachorro aí, o senhor fica reclamando, pô? Senhor, por obséquio, desculpa a minha sinceridade. Eu fiquei muito grato com a doação do senhor, mas eu devo informar a incapacidade do meu cão em entender o significado da moeda local. Por isso, o senhor pode pegar o dinheiro de volta. Não. Escuta, moça, ele nem precisa entender. O dinheiro é pro senhor comprar alguma coisa pra ele comer. Ah, bom. Bem, mas nesse caso, então o senhor me deve um bom dia. Como é que eu vou explicar isso pra ele? Amigo, você não tá percebendo. O senhor tá na rua, sim, dormindo aqui, o cachorro tá com fome, o senhor tá no meio desse lixo, carrapato, doença, dormindo no relento, e sua preocupação é o bom dia? Tá bem alimentado. Quem? Banguelo, o meu cão, ele tá muito bem alimentado. Não, a questão não é essa, a questão é ingratidão. Do Banguelo. Quê? O senhor acabou de falar que a doação foi destinada ao meu velho e fiel cão. Acabei de colocar aí. Agora acusa-me de ingratidão? O senhor tá sendo ingrato desde o começo. A ingratidão é a qualidade ou ação de quem é ingrato. Agora veja o senhor, como é possível eu ser ingrato por algo que eu não recebi? Quer saber? Não, já sei. Você é um tipo de maluco, não é isso? Que fica aí atrapalhando as pessoas que estão trabalhando, passando com pressa e fica falando um monte de... Por favor. Eu quero deixar bem clara a minha aversão a esse adjetivo, ao qual eu não alimento nenhuma simpatia. Olha que não tá aparecendo, não. Mas essa sua expressão coloca as minhas faculdades mentais em dúvida. E eu posso deixar bem claro pro senhor. Estou com a minha mente no lugar. Tô vendo. E agora me diga uma coisa, como é que pode um mendigo em sã consciência que recusa dinheiro pro almoço? Temos uma grave divergência nessa nossa discussão. Não tem ninguém discutindo aqui, não. Eu só tô passando, eu tô passando uma vergonha do caramba aqui. Ele é vegetariano, uma vergonha aqui, sabe? E o pessoal fica reclamando, nem da vez que eu fiz um fio terra com a Juliana, não posso comprar nada. E o senhor fica fazendo esse circo aqui. Eu, José Bonifácio Bragança e Silva, jamais recusei qualquer doação. Mas tá recusando direto, de toda hora tá recusando. Aliás, eu aceito de bom grado. A minha questão com o senhor é a indiferença aos bons modos. Meu Deus, tá bom. Desculpe, excelentíssimo mendigo. Sabe, nossa, está tão estranho isso aqui. Sabe, daqui a pouco eu tô vendo que vai ter câmera aqui. Isso aqui é pegadinha, não é isso? Eu vou falar uma coisa pra você, tá?
É por isso que ninguém ajuda vocês. Vocês são uns folgados, uns vagabundos. Não, a ociosidade nunca foi o motivo. Olha, fala bonito, hein? Ociosidade? Mas motivo do quê? Da negativa das pessoas, a doação. É claro que é. Ninguém vai dar dinheiro pra vagabundo que fica parado aqui. Não. Isso se resume à falta de empatia. Que empatia? Empatia? Quem tá falando de empatia? Alguém tá vindo falar de empatia aqui? Alguém tá vindo falar? Eu não tô falando de empatia nenhuma, não. O senhor mesmo. Só doou os R$10 porque viu o cãozinho sentado ao meu lado. Não tem nada a ver isso aí. Se eu tivesse sentado sozinho, o senhor não doaria os R$10. Doaria. Não daria? Doaria sim. Não daria. Eu tô falando que eu doaria. Não daria. E o pior? O que é pior? O que pode ser pior que isso? Eu ainda estaria sem o meu bom dia. Deus, ele insiste. É bom dia. É bom dia que o senhor quer? É isso? Então, tá bom, bom dia. Bom giorno. Buenos dias, tá bom? Good morning, o que você quiser, tá? Só que é o seguinte, tá? Eu vou levar o dinheiro. Eu vou levar os R$10 de volta. Tá legal? Tá satisfeito agora? Perdeu, tá bom? Boa tarde. Bom dia! Já falei 1 milhão de vezes. Será que você pode me deixar em paz agora? Não, é boa tarde, meu senhor. Essa nossa discussão se alongou tanto que já passamos, olha o sol, passamos do meio-dia. Caramba, eu tenho que voltar. Vai. Viu, Banguelo? A falta de educação daquele homem custou seus R$10. Mas não tem problema não, ó. Eu tenho bastante, eu vou dividir com você. Essa aqui deu bom dia, pode ficar com ele. Essa aqui não falou nada, não deu bom dia, não deu nada. Essa aqui vale uma fortuna, falou bom dia e Deus abençoe. Essa vai ficar comigo. Esse 1 centavo aqui é de um Ferrari que passou ali e jogou de longe 1 centavo, eu também não quero, tá bom? Ó, esse falou Deus abençoe. Esse então vale bastante, pode ficar pra você. Dividimos, agora vamos descansar um pouco. Que o dia foi corrido. Tá? Ei,